O tema é: vale a pena ter um carro de luxo no Brasil? Eu queria saber a opinião de vocês, vendo como funciona hoje o mercado. Será que é um mercado que compensa para o consumidor, que pode adquirir esse tipo de carro? Até por conta que a gente vive num país que é um dos maiores impostos do mundo. Sim, o Brasil é um país que, assim, tudo está hiperfaturado. Tanto carro, casa, e fora outros produtos, enfim. Como é que é a visão de vocês com relação a esse mercado? Vale a pena ter carro esportivo, carro de luxo no Brasil, ô Lucas? Cara, depende muito de pessoa para pessoa. A pessoa que pode ter um carro desse hoje, ela tem que verificar muitas coisas. Tem gente que não compra por quê? Porque o imposto é alto, a gasolina tá cara, o asfalto não é bom, o imposto é muito alto, IPVA desses carros é um absurdo, infelizmente é um absurdo. E, cara, se a pessoa sonha em ter um carro desse, ela vai ter, independente de todas as circunstâncias. Mas tem pessoas que visam muito essas coisas que eu falei, então elas não compram. Mas se é o sonho do cara, ele compra. Se ele tem condições, ele compra, dependendo da pessoa. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Concordo com o Lucas referente a isso. O carro esportivo, ele é mais assim, para pessoas que gostam do ramo de carro. As pessoas assim que têm um poder aquisitivo, às vezes já estão acostumadas com aquilo e ela não tá nem aí, se puder andar num Porsche, ela prefere às vezes pagar 500 mil, às vezes numa Dodge Ram, ou um carro assim mais tranquilo, do que pagar 500 mil numa Porsche, entendeu? Pô, legal. E assim, vocês acham que mudou muito essa questão do mercado para carros esportivos? Está tendo uma procura maior? Como é que vocês veem o mercado para esse tipo de veículo hoje? Cara, eu acredito que esse mercado cresceu bastante. Porque hoje, se você andar ali em Belo Horizonte, ali, impossível você andar e não ver uma Porsche. Então, assim, toda esquina que você vira, cara, tem uma Porsche lá, quando você olha pro lado, tá passando uma Ferrari, claro, tem certos locais, né? Em Belo Horizonte é comum você ver esse tipo de carro. Eu, particularmente, quando eu estava vendendo esses carros, eu vendia muito para fora do estado também, vendia para São Paulo, Brasília, enfim, não só para Belo Horizonte, né? Mas, cara, é um mercado que tem só crescido e a gente pensa, muita gente fala, né? Tipo, pô, o Brasil tá quebrado, ninguém tem dinheiro para nada. Mas a quantidade de gente que você vê chegando numa loja de carro de luxo para comprar, cara, é surreal. Justamente, eu acho assim, todo dia tem uma pessoa querendo comprar carro, carro esportivo, entendeu? Então, assim, é um negócio que, da forma que o Lucas falou, a gente acha assim, não tá, nós tá sem dinheiro e tal, na hora que você vai analisar, o pessoal tá comprando carro todo dia esportivo, entendeu? Todo momento tá chegando pessoa aí querendo comprar Porsche, Ferrari, Não, Lamborghini, entendeu? detalhe curioso, o pessoal virava para mim e falava, Lucas, quantos carros de luxo vende por mês numa loja? Deve ter uns dois, né? Sim. Meu amigo, se eu te falar que vende uns 35, o que você vai me dizer? 35 carros em um mês? Isso é. Cara, vendia no mínimo ali 30, 35 carros no mês. Assim, é surreal a quantidade de carros que vende. Sim, Isso em sim. uma loja, né? Fora as outras e etc. E assim, a gente que vive isso, de uma certa forma, começa a ver isso de forma natural, né, cara? Pra você ver. A gente vendendo carro esportivo, algo que a gente do lado de fora, às vezes, achava que não vendia muito. Mas, na verdade, igual eu falei, o pessoal vai comprando tranquilo, entendeu? É algo como se fosse vender carro popular. Pra nós é como se fosse isso, né? Pô, que interessante, assim, isso acontece porque essa quantidade de mudanças que vocês fazem por mês é só milionária. A pessoa não precisa ser milionária para conseguir ter esse tipo de carro. Qual que vocês pensam essa questão de métrica financeira? Cara, eu acho que varia muito. Tem pessoa que tem um poder aquisitivo muito alto, que eles compram um carro, tá? E tem pessoas que têm uma classe boa, mas ainda assim almeja ter o carro. Então, de todas as formas possíveis, eles tentam fazer. Nem que seja pela base do próprio financiamento. E hoje até a pessoa que tem muito dinheiro, ela não compra à vista, ela faz o financiamento do carro, né? Qual é mesmo, A cara? maioria das vendas que eu fiz de carros muito altos, com valores altos, né? Sempre foi financiamento, tá? Porque, sei lá, eles pegam um dinheiro que eles iam investir ali, deixam aplicado em algum outro local e fazem, né, o financiamento do carro. Porque a desvalorização do carro é muito também. Você comprou o carro ali, cara, ele já começa a desvalorizar. Você andou no carro, desvaloriza. Carro de luxo, cara, se você pegar hoje uma Ferrari com 20 mil quilômetros, é extremamente rodado. Entendeu? Então, se o cara comprar um carro desse, ele tem que ter consciência de não rodar muito. Entendeu? Agora tem gente que compra o carro diretamente para usar. Se eu vou perder dinheiro, cara, eu não tô nem aí. Aí eu uso o carro mesmo. Mas a maioria não usa, cara. Roda 2, 3 mil quilômetros ali, 5 no máximo ali e já vende. Fica um ano com o carro, 8 meses. Então, assim, a troca é absurda, é muito rápido também. Agora, o que eu achei interessante, que eu que já vendi popular e esportivo, eu percebi que, assim, a partir dos 200 mil,
referente à questão de pessoas, vou te falar a verdade, a maioria são empresários. Assim, vou te falar a verdade, praticamente todas são empresários. De 200 mil para cima, aonde eu vi, são empresários que compram esse carro. É o que eu tenho analisado, sabe? Não, que legal, Isso cara. foi pela minha percepção mesmo, entendeu? Então, tipo, abaixo de 200 mil não... Não, eu tô falando assim, pelo que eu trabalhei, Sim. entendeu? Assim, analisando, mas não tô falando assim, quem trabalha CLT não pode comprar, não, de forma alguma. Mas não pode. Não pode. Ô, cara, você sabia que o CLT não consegue nem fazer pacto com o diabo, velho? Que isso, velho? É sério. Tem um cara que é o Bruxo Malagueta. Ele tá muito famoso e tal. Ele mexe com. Ele trabalha com a Quimbanda, com um tipo de religião de matriz africana e tal. Ele mexe com rituais utilizando entidades como Bafomé, essas entidades malucas aí. E ele falou no corte, cara, quem é CLT não pode fazer pacto com o diabo. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir escalar. Você não tem como você ser milionário sendo CLT. Porque você não escala. Ah, entendi a lógica. Entendeu a lógica? Aí, tipo, por exemplo, ele foi fazer não foi, na verdade, foi nem ele, foi uma outra bruxa. Foi fazer, acho que foi pra sobrinha e tal. Foi fazer um ritual pra essa menina. Aí falou pra ela: olha, você vai ter que sair do seu serviço, CLT, e você vai abrir uma loja, acho que de manicure, uma coisa assim, alguma coisa da beleza, do ramo da beleza. E daqui a uns 2 meses, não sei se foi 2 meses ou 2 anos, eu esqueci, mas foi mais ou menos esse prazo, ou 2 meses ou 2 anos, um dos dois. A gente vai fazer esse pacto. Aí ela, cara, ela fez o pacto e ela ficou rica. É. Porque ela trabalhou o quê? No ramo de venda. Ela foi vender o produto dela. Ela no tinha ramo de da onde beleza. ganhar dinheiro, né? Exatamente. Aí, mas ela teve que sair do CLT, cara. Eu concordo com você. Referente à questão do CLT, vou te falar bem a verdade, é algo que te prende, entendeu? Se você realmente tiver um sonho, uma visão, algo onde você quer não ter um teto, onde você quer sair do teto, você vai ter que montar alguma coisa, ser dono de algo, ou ser sócio de alguém, entendeu? Mas para você, assim, realmente evoluir, eu acho que você tem que começar a criar seu próprio negócio. Eu apoio muito isso. Legal. Sim, e eu acredito que tem dois tipos, né, de CLT. O CLT que trabalha em uma empresa que não tem um tipo de crescimento e o CLT de vendas. Por exemplo, eu sou um CLT. Eu sou um vendedor de carros, mas sou um CLT. Então, mas eu faço o meu salário, por exemplo. Se eu botar na minha cabeça de fazer 15, 20, 30 mil, se eu vender, eu faço 20, 30 mil. Entendeu? Sim. Agora, CLT, infelizmente, assim, ele fica limitado em um salário. Eu acho muito interessante isso, que é sobre isso. A venda, quem trabalha no ramo de venda, a gente vê que a gente não tem teto. A gente, enquanto mais vender, mais dinheiro a gente vai ganhando, entendeu? Isso é bem legal. Eu falo que a maioria das profissões, em geral, todas, a gente vende. Todas as profissões vendem. E a gente, como vende carro, a gente, mesmo CLT, trabalhando para uma empresa, a gente não tem teto de salário, porque quanto mais a gente vai vendendo, mais a gente vai ganhando. Pô, legal. E assim, tem uma coisa que a gente falou no off, o Lucas, que a gente estava falando sobre a questão que já foi influência comprar carros e tal. Eu queria até entrar nesse assunto, porque, tipo, tem cliente que você já vendeu que investiu dinheiro, deixava o dinheiro ali rendendo, Sim. por mais que ele poderia pagar à vista, mas ele preferia pagar de forma com financiamento no carro esportivo e tal, porque o carro vai desvalorizar com o passar do tempo. Isso aí é inevitável. Agora, tem muita influência que vai lá e compra à vista, no caso. O que você acha desse tipo de pessoa que compra à vista? Qual que você acha que compensa mais? Você, no lugar dessa pessoa, compraria à vista, compraria financiado? Qual que é a sua percepção? Cara, depende muito. Influenciador, cara. Começa a ganhar rios de dinheiro do nada. Do nada. Então o cara ele tá cheio de dinheiro no bolso, ele não tem muito conhecimento, ele vai comprar à vista. A maioria dos influenciadores que eu vi comprando na loja sempre foi à vista. Não todos, tá? Mas a maioria foi sempre à vista. Aí chega um empresário, né, que já tá no ramo há muito tempo e tudo, tem muito dinheiro em conta, que ele pode comprar aquele carro que não vai fazer diferença para ele no bolso, ele sempre vai optar pelo financiamento, tá? Igual eu falei, eles aplicam dinheiro, né, e etc. E o próprio rendimento paga a parcela do carro, né? Então, assim, para eles é muito mais interessante. Então, o cara que ganhou dinheiro muito fácil, o cara que tá com muito dinheiro ali do nada, o cara que vai comprar à vista, entendeu? Mas também depende do valor, tá? Tem carro ali de 100 mil, 200 mil que o pessoal costuma comprar à vista. Eu falo carros mais caros, tá? Não, mas justamente, qual que você acha mais vantajoso, na sua opinião? Você acha que vale a pena? Porque a gente tem a cultura no Brasil Depende de de pagar pessoa. tudo à vista, mano. Depende de pessoa para pessoa, cara.
Bota aí, quando uma varia. pessoa quer comprar um carro ali de 300 mil, mas ela tem, sei lá, em conta uns 3 milhões. Sim, De repente sim. vale a pena comprar à vista. Sim, sim. Depende muito. Eu mesmo acho na minha opinião, eu acho que é mais interessante a pessoa dar uma certa entrada e o restante parcelado. É o meu pensamento. Porque um empresário, que eu acho que seria um pouco da minha visão, seria onde você iria, mesmo você tendo o valor todo do veículo, você iria pegar essa parte, dar de entrada, parcelar o restante, pegar esse dinheiro que você tem e reinvestir. Entendeu? Você pega esse dinheiro e replica na sua empresa. Então, assim, você vai ter uma folga mais tranquila para trabalhar com valor, pagando uma prestação que você consegue. Um Entendeu? exemplo, hoje eu vendi um carro de 136 mil reais. O cliente virou e falou para mim, Lucas, você me dá desconto se eu comprar à vista? Eu falei, não, não posso te dar desconto. Não vou te dar R$ 1 de desconto. Eu falei, então me ajuda em alguma coisa. Ele falou, eu consigo taxa zero para você com 60% de entrada e 24 vezes sem juros. Você quer comprar à vista ou financiado? Ele, vou comprar financiado. Para que eu vou tirar todo esse dinheiro meu de caixa? Então, já que eu não vou ter nenhum benefício, não vou ter nenhum desconto. Então, ele optou pela taxa zero. Concordo. Então, ali ele vai pagar parcelinhas ali de R$ 2.100, R$ 2.400. Ela Sim, pagar sim. o valor de um carro em vez de pagar o valor de dois. E não vai ter juros do financiamento. E ele não vai desembolsar os 136 mil reais de conta, entendeu? Ele vai tirar 60% da entrada. Ou seja, 82 mil reais que vai pagar e o resto vai ficar em conta. Justamente, concordo com você. Referente a isso, assim, referente o... Ih, me fugiu um branco. Me deu um branco. E referente à questão de forma de compra, de financiamento, Isso, então assim, eu só iria utilizar o meu valor todo para comprar um carro se eu comprar ele, por exemplo, sabendo que o veículo vale 130 mil, por exemplo, 200 mil, não sei, e isso aí para mim supondo o veículo é 200 mil, eu pagaria 160, entendeu? Que eu veria que está saindo vantajoso. Se eu não ver vantagem, como o Lucas falou, eu não pagaria, entendeu? Eu pagaria parcelado, que aí sim eu iria ver vantagem. o legal. E o Lucas, você passou por um processo de transição, né, cara? Porque você trabalhava em. Dá pra chamar de lojas, assim? Ou empresas mesmo? Concessionárias, no caso. Lojas, agências, né? Agências, no caso. Você trabalhou muito com a agência no ramo de carro esportivo e tal, e agora você está em outro ramo, que é o carro elétrico. Qual que foi, assim, a diferença para os dois mercados? O que que você sentiu de maior impacto? Qual que é a diferença desses dois tipos de clientes? Porque um é um cliente que é milionário, o outro é um cliente, às vezes, a grande massa, classe média, Sim. diversifica bastante, no caso. O que que você sentiu de diferença? Cara, o que eu senti de diferença foi da forma que o cliente conversa com a gente. Porque é o seguinte, em agência, o cara quer saber se o carro, se a revisão tá feita, se o pneu tá bom, se tem alguma coisa para fazer no carro. Lá onde eu tô agora, não. Eles simplesmente batem o olho no carro, tentam ver o melhor preço para poder fechar. Só que eu não posso dar nenhum desconto. Então, se você quer comprar carro, não me peça desconto. Então, assim, a diferença, cara, do público é esse. Um procura mais detalhes do carro em si, os outros procuram mais detalhes técnicos. Então, o outro chega procurando mais saber de verdade do carro. Qual que é a altura do solo do carro? 16 centímetros. Pô, porta-malas é quanto? É tanto. Mas qual que é o diâmetro do carro aqui? Ele tem quantos centímetros isso aqui e tal? Quantos metros tem o carro? Então, assim, é um cara mais detalhista, entendeu? Ou seja, eu não sei dizer se é mais difícil vender para esse cara ou para o outro, tá? Porque os dois têm Sim, eu acho que isso que você comentou é referente um pouco mais também sobre a diferença do zero e do seminovo. Sim, Você parou para analisar? Tipo assim, quando a gente a gente está vendendo o carro zero, o cliente realmente ele vem para te perguntar. Às vezes o cliente sabe, mas ele quer que você venda para ele. O cliente, quando ele quer comprar o zero, né, no caso assim, quando a gente está vendendo, ele pesquisa na internet, então fica mais fácil para ele. E o seminovo não, ninguém vai chegar no seminovo, é muito raro, porque a gente trabalha na loja de seminovo, a gente trabalha com vários carros. Então, quando o cliente chega lá e pergunta, qual que é a largura desse carro? A gente não vai saber, de seminovo não. Por quê? Porque é uma variedade de estoque, entendeu? Imagina a gente... 60 carros. 60 carros, a gente tem que decorar a largura de cada carro. Não. Entendeu? Eu acho que chega a ser uma pergunta idiota fazer por conta dessa. Sim, sim. Mas custou. Tem uns clientes Nossa, que não. custou. Agora, em concessionária, por exemplo, se você tiver errado, e o cliente saber da verdade, por exemplo, eu viro e falo, essa multimídia aqui, ela tem 15,2 polegadas. Aí ele vira, não, tem 15,3, você está errado. O cara já falou isso na minha cara. Concordo. Tipo assim, com a voz de ignorância ainda. Sim, sim. Tipo assim, ele quer
Pior que fica um clima ruim, porque assim, quando o cliente quer se mostrar superior, se você não souber controlar a questão, é meio que ele vai querer montar em cima de você no contexto da venda, entendeu? No processo da venda, ele vai querer que você faça tudo para ele, entendeu? Então, assim, existe esse perfil de cliente. Vou até lançar uma pergunta boa. Você não saboneta. Cliente já ligando. Você fala muito bonitinho. Ai, Não saboneta, não. É mais fácil vender pro milionário ou pro CLT? Cara, Pode gastar seu neurônio. Pode gastar seu neurônio. Pra você ficar com medo de dar um pato, não nem pensa, só fala. cara, é mais fácil vender pro milionário. Sabe por quê? Porque o milionário chega, ele bate o olho no carro, faz um laudo cautelar. Porque o cara já chega com foco naquele carro. Ele quer esse carro. Entendeu? Então, se ele conseguir o número que ele busca, o carro tá no estado que ele quer, fechou o negócio. Já o cara CLT ali, o cara que não tem um dinheiro pra comprar o carro caro, mas vai comprar um carro barato, um carro de 20 mil, 15 mil, 10 mil, 30 mil. Mano, o cara revira o carro inteiro, inteiro. O carro é 2010. Você vê uma arranhada no carro. E essa arranhada aqui? Não, tem arranhada aqui. Tem que arrumar. Tem que arrumar. Assim, o cara é muito exigente, muito exigente. E o cara comprando um carro caro, às vezes tem um arranhadinho ali no carro, arranhadinho, né, e tal. Não, tá tranquilo o carro também, pô, tem 3 anos de uso, normal. Então, assim, cara, o que mais acontece? O cara que não tá comprando carro caro é muito, muito mais exigente do que o próprio cara que tá comprando um carro de 1 milhão. Sendo bem sincero. Mesmo sendo usado. Mesmo sendo Que loucura, velho. Que loucura. E o que explicar isso? Isso é uma coisa da mentalidade da pessoa? O que Cara, você eu acha? não sei te explicar, sendo bem sincero. Eu acho assim que o CLT, assim, ele é muito trabalhoso, né? Ele trabalhando o mês inteiro para ganhar aquele salário, né, tão sofrido dele, para ele juntar um pouquinho, se sobrar um pouquinho ainda, a pessoa ir juntando para conquistar aquele valor. E na hora que ele olha para aquele carro, ele olha muito mais do que um bem material, entendeu? Ele vê o esforço dele, eu acho que aí ele fica à mercê disso. Nossa, será que a pessoa tá me dando um golpe e tal, entendeu? Já o milionário não, ele já é mais acostumado naquele caso de compra, entendeu? Às vezes ele costuma, geralmente, né, quem tem esse poder aquisitivo costuma trocar o carro de 6 em 6 meses. Já aconteceu, cara. Tem cliente que troca carro assim, entendeu? Não, teve um cliente uma vez que ele comprou uma Boxster, né, uma 718 Boxster. Ele foi pra cá, ele comprou uma 320 ainda pra esposa no dia. Ele foi pra casa, não gostou da Boxster. Voltou a comprar uma Panamera no outro dia. Então é mais tranquilo, entendeu? Pro milionário fazer essa compra, porque ele já tem esse convívio.